Catecismo Maior de São Pio X. Segunda parte. Da oração. Capítulo 1. Da oração em geral. 252. De que trata a segunda parte da doutrina cristã? A segunda parte da doutrina cristã trata da oração em geral e do Pai Nosso em particular. 253. Que é a oração? A oração é uma elevação da alma a Deus para adorá-lo, para lhe dar graças e para lhe pedir aquilo de que precisamos. 254. Como se divide a oração? A oração divide-se em mental e vocal. Oração mental é a que se faz só com a alma. A oração vocal, a que se faz com as palavras acompanhadas da atenção do espírito e da devoção do coração. 255. Pode dividir-se de outra maneira a oração? A oração pode também dividir-se em particular e pública. 256. Que é a oração particular? A oração particular é a que faz cada um em particular, por si ou pelos outros. 257. Que é a oração pública? A oração pública é a que fazem os ministros sagrados em nome da Igreja e pela salvação do povo fiel. Pode-se chamar pública também a oração feita em comum e publicamente pelos fiéis, como nas procissões, nas peregrinações e na Igreja. 258. Temos nós esperança fundamentada de obter por meio da oração os auxílios e graças de que necessitamos? A esperança de obter de Deus as graças de que necessitamos é fundamentada nas promessas de Deus onipotente, misericordiosíssimo e fidelíssimo, e nos merecimentos de Jesus Cristo. 259. Em nome de quem devemos pedir a Deus as graças de que necessitamos? Devemos pedir a Deus as graças de que necessitamos em nome de Jesus Cristo, como Ele mesmo nos ensinou e como pratica a Igreja, a qual termina sempre as suas orações com essas palavras: Per Dominum nostrum Iesum Christum, que quer dizer, por nosso Senhor Jesus Cristo. 260. Por que devemos pedir a Deus as graças em nome de Jesus Cristo? Devemos pedir as graças em nome de Jesus Cristo, porque, sendo Ele o nosso mediador, só por meio dele podemos aproximar-nos do trono de Deus. 261. Se a oração tem tanta eficácia, como é que tantas vezes não são atendidas as nossas orações? Muitas vezes as nossas orações não são atendidas ou porque pedimos coisas que não convêm à nossa eterna salvação, ou porque não pedimos como deveríamos. 262. Quais são as coisas que principalmente devemos pedir a Deus? Devemos principalmente pedir a Deus a sua glória, a nossa salvação e os meios para consegui-la. 263. Não é também lícito pedir bens temporais? Sim, é também lícito pedir a Deus bens temporais, sempre com a condição de que sejam conformes à sua santíssima vontade, e não sejam um obstáculo à nossa salvação eterna. 264. Se Deus sabe tudo aquilo de que necessitamos, por que devemos rezar? Embora Deus saiba tudo aquilo de que necessitamos, quer todavia que nós lhe o peçamos, para reconhecermos que é Ele que dá todos os bens, para lhe testemunharmos a nossa humilde submissão e para merecermos os seus favores. 265. Qual é a primeira e a melhor disposição para tornar eficazes as nossas orações? A primeira e a melhor disposição para tornar eficazes as nossas orações é estar em estado de graça, ou, não o estando, ao menos desejar recuperar este estado. 266. Que mais disposições se requerem para bem orar? Para bem orar, requerem-se especialmente o recolhimento, a humildade, a confiança, a perseverança e a resignação. 267.
quer dizer orar com recolhimento? Quer dizer, pensar que estamos falando com Deus, e por isso devemos orar com todo o respeito e devoção possíveis, evitando, quanto possível, as distrações, isto é, qualquer pensamento estranho à oração. 268. Diminuem as distrações o merecimento da oração? Sim, quando nós mesmos as provocamos ou não as repelimos com diligência. Se, porém, fizermos quanto podemos para estar recolhidos em Deus, então as distrações não diminuem o merecimento da nossa oração, mas até o podem aumentar. 269. Que se requer para fazermos oração com recolhimento? Devemos, antes da oração, afastar todas as ocasiões de distração e, durante a oração, devemos pensar que estamos na presença de Deus, que nos vê e nos ouve. 270. Que quer dizer orar com humildade? Quer dizer, reconhecer sinceramente a nossa indignidade, incapacidade e miséria, acompanhando a oração com a compostura do corpo. 271. Que quer dizer orar com confiança? Quer dizer que devemos ter firme esperança de ser atendidos, se daí provier a glória de Deus e o nosso verdadeiro bem. 272. Que quer dizer orar com perseverança? Quer dizer que não devemos cansar de orar se Deus não nos atender imediatamente, senão que devemos continuar a orar ainda com mais fervor. 273. Que quer dizer orar com resignação? Quer dizer que nos devemos conformar com a vontade de Deus, que conhece melhor do que nós quanto nos é necessário para a nossa salvação eterna, e ainda no caso em que as nossas orações não fossem atendidas. 274. Atende Deus sempre as orações bem feitas? Sim, Deus atende sempre as orações bem feitas, mas da maneira porque Ele sabe ser mais útil para a nossa salvação eterna e nem sempre segundo a nossa vontade. 275. Que efeitos produz em nós a oração? A oração faz-nos reconhecer a nossa dependência em todas as coisas de Deus, o Supremo Senhor. Faz-nos progredir na virtude, alcança-nos de Deus misericórdia, fortalece-nos contra as tentações, conforta-nos nas tribulações, auxilia-nos nas nossas necessidades e alcança-nos a graça da perseverança final. 276. Quando devemos especialmente orar? Devemos orar especialmente nos perigos, nas tentações e no momento da morte. Além disso, devemos orar frequentemente, e é bom que o façamos pela manhã e à noite, e no princípio das ações importantes do dia. 277. Por quem devemos orar? Devemos orar por todos, isto é, por nós mesmos, pelos nossos parentes, superiores, benfeitores, amigos e inimigos, pela conversão dos pobres pecadores, daqueles que estão fora da verdadeira igreja e pelas benditas almas do purgatório. Capítulo 2. Da oração dominical. Primeira. Da oração dominical em geral. 278. Qual é a oração vocal mais excelente? A oração vocal mais excelente é aquela que o próprio Jesus Cristo nos ensinou, isto é, o Pai Nosso. 279. Por que é o Pai Nosso a oração mais excelente? O Pai Nosso é a oração mais excelente porque foi o próprio Jesus Cristo que a compôs e nos-la ensinou. Porque contém claramente, em poucas palavras, tudo o que podemos esperar de Deus e porque é a regra e o modelo de todas as outras orações. 280. É também o Pai Nosso a oração mais eficaz? O Pai Nosso é também a oração mais eficaz porque é a mais agradável a Deus, pois é feita com as mesmas palavras que nos ditou o seu divino Filho. 281. Por que se chama o Pai Nosso oração dominical? Chama-se o Pai Nosso oração dominical,
que quer dizer oração do Senhor, precisamente porque a ensinou Jesus Cristo por sua própria boca. 282. Quantas petições há no Pai Nosso? No Pai Nosso há 7 petições procedidas de um preâmbulo. 283. Rezai o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu. Primeira. Santificado seja o vosso nome. Segundo. Venha a nós o vosso reino. Terceira. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Quarto. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Quinto. Perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Sexto. E não nos deixeis cair em tentação. Sétima. Mas livrai-nos do mal. Amém. 284. Por que, invocando a Deus no princípio da oração dominical, o chamamos de nosso Pai? No princípio da oração dominical, chamamos a Deus, nosso Pai, para despertar a nossa confiança na sua infinita bondade, uma vez que somos seus filhos. 285. Por que podemos nós dizer que somos filhos de Deus? Somos filhos de Deus, primeiro, porque Ele nos criou à sua imagem e nos conserva e governa com a sua providência. Segundo, porque por especial benevolência, Ele nos adotou no batismo como irmãos de Jesus Cristo e co-herdeiros juntamente com Ele da eterna glória. 286. Por que chamamos a Deus Pai Nosso e não Pai Meu? Chamamos a Deus Pai Nosso e não Pai Meu, porque todos somos seus filhos, e portanto devemos considerar-nos e amar-nos todos como irmãos, e orar uns pelos outros. 287. Estando Deus em toda parte, por que é que lhe dizemos que estais no céu? Deus está em toda parte, mas dizemos, Pai nosso que estais no céu, para levar os nossos corações ao céu, onde Deus se manifesta na glória aos seus filhos. Segunda. Da primeira petição do Pai Nosso. 288. Que pedimos a Deus na primeira petição? Santificado seja o vosso nome. Na primeira petição, santificado seja o vosso nome, pedimos que Deus seja conhecido, amado, honrado e servido por todos os homens e por nós em particular. 289. Que temos em vista ao pedir que Deus seja conhecido, amado e servido por todos os homens? Temos em vista pedir que os fiéis cheguem ao conhecimento do verdadeiro Deus, que os hereges reconheçam os seus erros, que os cismáticos voltem à unidade da Igreja, que os pecadores se corrijam e que os justos sejam perseverantes no bem. 290. Por que, em primeiro lugar, pedimos que seja santificado o nome de Deus? Em primeiro lugar, pedimos que seja santificado o nome de Deus, porque devemos prezar mais a glória de Deus do que todos os nossos bens e vantagens. 291. De que maneira podemos nós promover a glória de Deus? Podemos promover a glória de Deus com a oração, o bom exemplo e dirigindo para Ele todos os nossos pensamentos, afetos e ações. Terceiro, da segunda petição do Pai Nosso. 292. Que entendemos por reino de Deus? Por reino de Deus entendemos um tríplice reino espiritual, a saber, o reino de Deus em nós ou o reino da graça, o reino de Deus na terra, isto é, a Santa Igreja Católica, e o reino de Deus nos céus ou o paraíso. 293. Que pedimos com as palavras, venha a nós o vosso reino, com relação à graça? Com relação à graça, pedimos que Deus reine em nós com a sua graça santificante, pela qual Ele se compraz em residir em nós como um rei em seu palácio, e que nos mantenha unidos a Ele pelas virtudes da fé, da esperança e da caridade,
pelas quais reina sobre a nossa inteligência, sobre o nosso coração e sobre a nossa vontade. 294. Que pedimos com as palavras: venha a nós o vosso reino, com relação à Igreja? Com relação à Igreja, pedimos que ela se dilate cada vez mais e se propague por todo o mundo para a salvação dos homens. 295. Que pedimos com as palavras: venha a nós o vosso reino, com relação à glória? Com relação à glória, pedimos que possamos um dia ser admitidos no santo paraíso, para o qual fomos criados e onde seremos plenamente felizes. Quarto, da terceira petição do Pai Nosso. 296. Que pedimos na terceira petição: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu? Na terceira petição, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, pedimos a graça de fazer em todas as coisas a vontade de Deus, obedecendo aos seus santos mandamentos, tão prontamente como os anjos e os santos lhe obedecem no céu. Pedimos, além disso, a graça de corresponder às inspirações divinas e de viver resignados à vontade de Deus, quando Ele nos mandar tribulações. 297. É-nos necessário cumprir a vontade de Deus? É-nos tão necessário cumprir a vontade de Deus como nos é necessário conseguir a salvação eterna, porque Jesus Cristo disse que só entrará no reino dos céus quem tiver feito a vontade de seu Pai. 298. De que maneira podemos conhecer a vontade de Deus a nosso respeito? A vontade de Deus nos é manifestada pelos mandamentos de sua lei e pelos preceitos de sua santa Igreja. Nossos superiores espirituais, postos por Deus para guiar-nos no caminho da salvação, nos orientam a fim de que conheçamos os desígnios particulares da providência a nosso respeito, desígnios que se podem manifestar em divinas inspirações ou nas circunstâncias em que o Senhor nos tenha colocado. 299. Devemos sempre reconhecer a vontade de Deus nas prosperidades ou adversidades da vida? Tanto nas prosperidades como nas adversidades da vida presente, devemos reconhecer sempre a vontade de Deus, o qual tudo dispõe ou permite para nosso bem. 300. Quer dizer que Deus nos revela sua vontade pelos sinais dos tempos? Não. A revelação divina encerrou-se com a morte do último apóstolo, de maneira que não há mais revelação pública necessária para a salvação. A afirmação de que devemos ver em todas as coisas a vontade de Deus diz apenas que todas as coisas estão sujeitas à santíssima vontade de Deus, de maneira que mesmo o mal não acontece sem uma permissão de Deus, que sabe tirar o bem do mal e por isso o permite. E, como Deus tem sobre os homens uma amorosa providência, devemos ver em todos os acontecimentos, bons ou maus, um desígnio de Deus que visa a nossa salvação eterna. Quinto, da quarta petição do Pai Nosso. 301. Que pedimos na quarta petição? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Na quarta petição, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, pedimos a Deus o que nos é necessário cada dia para a alma e para o corpo. 302. Que pedimos a Deus para a nossa alma? Para a nossa alma pedimos a Deus o sustento da vida espiritual, isto é, pedimos ao Senhor que nos dê a sua graça, da qual a todo instante temos necessidade. 303. Como se sustenta a vida da nossa alma? A vida da nossa alma sustenta-se especialmente com o alimento da palavra divina e com o Santíssimo Sacramento do altar. 304. Que pedimos a Deus para o nosso corpo? Para o nosso corpo, pedimos a Deus o que é necessário para o sustento da vida temporal. 305. Por que dizemos, o pão nosso nos dai hoje, e não, dai-nos hoje o pão?
Dizemos, o pão nosso nos dai hoje, e não dizemos, dai-nos hoje o pão, para excluir todo e qualquer desejo dos bens alheios. Por isso pedimos ao Senhor que nos ajude nos ganhos justos e lícitos, a fim de granjearmos o sustento com o nosso trabalho, sem furtos nem fraudes. 306. Por que dizemos, o pão nos dai, e não, o pão me dai? Dizemos nos dai e não me dai, para nos lembrarmos que, assim como os bens nos vêm de Deus, assim também, se Ele nos dá em abundância, é para que distribuamos o supérfluo aos pobres. 307. Por que acrescentamos de cada dia? Acrescentamos de cada dia porque devemos desejar o que nos é necessário para a vida, e não a fartura dos alimentos e dos bens da terra. 308. Que mais quer dizer a palavra hoje na quarta petição? A palavra hoje quer dizer que não devemos estar demasiadamente preocupados com o futuro, mas pedir o que nos é necessário no momento. 6. Da quinta petição do Pai Nosso. 309. Que pedimos na quinta petição? Perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Na quinta petição, perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Pedimos a Deus que nos perdoe os nossos pecados, como nós perdoamos aos que nos ofendem. 310. Por que nossos pecados são chamados dívidas? Nossos pecados são chamados dívidas porque, por causa deles, devemos satisfazer a divina justiça, seja nesta vida, seja na outra. 311. Os que não perdoam ao próximo podem esperar que Deus lhes perdoe? Os que não perdoam ao próximo não têm razão alguma para esperar que Deus lhes perdoe, tanto mais que se condenam por si mesmos, dizendo a Deus que lhes perdoe, sem que eles perdoem ao próximo. 7. Da sexta petição do Pai Nosso. 312. Que pedimos na sexta petição, e não nos deixeis cair em tentação? Na sexta petição, e não nos deixeis cair em tentação, pedimos a Deus que nos livre das tentações, ou não permitindo que sejamos tentados, ou dando-nos graças para não sermos vencidos. 313. Que são as tentações? As tentações são um incitamento ao pecado que nos vem do demônio, ou das más pessoas, ou das nossas paixões. 314. É pecado ter tentações? Não é pecado ter tentações, mas é pecado consentir nelas ou expor-se voluntariamente ao perigo de consentir. 315. Por que permite Deus que sejamos tentados? Deus permite que sejamos tentados para provar a nossa fidelidade, para fortalecer as nossas virtudes e para aumentar os nossos merecimentos. 316. Que devemos fazer para evitar as tentações? Para evitar as tentações, devemos fugir das ocasiões perigosas, guardar os sentidos, receber com frequência os santos sacramentos, fazer uso da oração, especialmente da devoção a Maria Santíssima, Senhora Nossa. 8. Da sétima petição do Pai Nosso. 317. Que pedimos na sétima petição, mas livrai-nos do mal? Na sétima petição, mas livrai-nos do mal, pedimos a Deus que nos livre dos males passados, presentes, futuros, e especialmente do sumo mal, que é o pecado, e da condenação eterna, que é o seu castigo. 318. Por que dizemos livrai-nos do mal e não dos males? Dizemos livrai-nos do mal e não dos males, porque não devemos desejar ser isentos de todos os males desta vida, mas só daqueles que são nocivos à nossa alma, e por isso pedimos a libertação do mal em geral, isto é, de tudo aquilo que Deus vê que para nós é mal. 319.
Não é lícito pedir a Deus que nos livre de algum mal em particular, por exemplo, de uma doença? Sim, é lícito pedir a libertação de algum mal em particular, mas sempre entregando-nos à vontade de Deus, que pode, no entanto, ordenar aquela tribulação para proveito da nossa alma. 320. Para que nos servem as tribulações que Deus nos manda? As tribulações que Deus nos envia nos são úteis para fazermos penitência das nossas culpas, para provar nossas virtudes e, sobretudo, para levar-nos à imitação de Jesus Cristo, nossa cabeça, a qual é justo que nos conformemos nos sofrimentos, se quisermos ter parte na sua glória. 321. Que quer dizer Amém no fim do Pai Nosso? Amém quer dizer assim seja, assim desejo, assim peço ao Senhor e assim espero. 322. Para se alcançarem as graças pedidas no Pai Nosso, basta rezá-lo de qualquer maneira? Para se alcançarem as graças pedidas no Pai Nosso, é necessário rezá-lo sem precipitação, com atenção e acompanhá-lo com o coração. 323. Quando devemos rezar o Pai Nosso? Devemos rezar o Pai Nosso todos os dias, porque todos os dias temos necessidade do auxílio de Deus. Capítulo 3. Da Ave Maria. 324. Que oração costumamos rezar depois do Pai Nosso? Depois do Pai Nosso, rezamos a saudação angélica, isto é, a Ave Maria, por meio da qual recorremos à Santíssima Virgem. 325. Por que a Ave Maria é chamada saudação angélica? Chama-se Ave Maria saudação angélica porque principia com a saudação que dirigiu à Virgem Maria o arcanjo São Gabriel. 326. De quem são as palavras da Ave Maria? As palavras da Ave Maria são, em parte, do arcanjo São Gabriel, em parte de Santa Isabel e em parte da Igreja. 327. Quais são as palavras do arcanjo São Gabriel? As palavras do arcanjo São Gabriel são: Ave, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. 328. Quando disse o anjo a Maria estas palavras? O anjo disse a Maria estas palavras quando lhe foi anunciar da parte de Deus o mistério da encarnação, que nela devia operar-se. 329. Que temos em vista ao saudarmos a Santíssima Virgem com as mesmas palavras do arcanjo? Ao saudarmos a Santíssima Virgem com as mesmas palavras do arcanjo, nós nos congratulamos com ela, lembrando os dons e singulares privilégios com que Deus a favoreceu de preferência a todas as outras criaturas. 330. Quais são as palavras de Santa Isabel? As palavras de Santa Isabel são: Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. 331. Quando disse Santa Isabel estas palavras? Santa Isabel disse estas palavras, inspiradas por Deus, quando, 3 meses antes de nascer seu filho, João Batista, foi visitada pela Santíssima Virgem, que já trazia no seio o seu divino Filho, Jesus. 332. Que fazemos ao dizer estas palavras? Ao dizer estas palavras de Santa Isabel, congratulamo-nos com Maria Santíssima pela sua excelsa dignidade de Mãe de Deus. Bendizemos a Deus e damo-lhe graças por nos ter dado Jesus Cristo por meio de Maria. 333. De quem são as demais palavras da Ave Maria? Todas as demais palavras da Ave Maria foram acrescentadas pela Igreja. 334. Que pedimos com as últimas palavras da Ave Maria? Com as últimas palavras da Ave Maria, pedimos a proteção da Santíssima Virgem
no decurso desta vida e especialmente na hora da nossa morte, na qual nos será mais necessária. 335. Porque, depois do Pai Nosso, dizemos antes da Ave Maria que qualquer outra oração. Porque a Santíssima Virgem é a advogada mais poderosa junto de Jesus Cristo. Por isso, depois de termos rezado a oração que Jesus Cristo nos ensinou, pedimos à Santíssima Virgem que nos alcance as graças que imploramos. 336. Por que motivo é tão poderosa a Santíssima Virgem? A Santíssima Virgem é tão poderosa porque é Mãe de Deus e é impossível que não seja atendida por Ele. 337. Que nos ensinam os santos a respeito da devoção à Virgem Maria? A respeito da devoção a Maria, os santos nos ensinam que os seus verdadeiros devotos são por ela amados e protegidos, com amor de mãe muito terna, e por meio dela tem a certeza de encontrar a Jesus Cristo e de alcançar o paraíso. 338. Qual é a devoção à Virgem Maria que a Igreja nos recomenda de modo especial? A devoção que a Igreja nos recomenda de modo especial em honra à Santíssima Virgem Maria é a reza do Santo Rosário. Capítulo 4. Da invocação dos santos. 339. É coisa boa e útil recorrer à intercessão dos santos? É coisa utilíssima invocar os santos e todo qualquer cristão o deve fazer. Devemos invocar particularmente nossos anjos da guarda, São José, protetor da Igreja, os santos apóstolos, o santo do nosso nome e os santos protetores da diocese e da paróquia. 340. Que diferença há entre as orações que fazemos a Deus e as que fazemos aos santos? Entre as orações que fazemos a Deus e as que fazemos aos santos, há esta diferença. A Deus invocamo-lo a fim de que, como autor das graças, nos dê os bens e nos livre dos males. E aos santos, invocamo-los para que, como advogados junto de Deus, intercedam por nós. 341. Que queremos dizer quando dizemos que um santo concedeu uma graça? Quando dizemos que um santo concedeu uma graça, queremos dizer que este santo obteve de Deus aquela graça.